Olá, meus amigos, mais um episódiozinho aqui do Academia da Vida e ainda dentro daquela série de extras com dicas comportamentais do dia a dia para que você tome posse da sua vida, tome as rédeas de sua vida. O Academia da Vida, ele é majoritariamente do campo médico, dicas do campo médico, mas temos muita coisa do campo psicanalítico, temos muita coisa do campo filosófico. Eu vou trazer dicas comportamentais também, vou trazer dicas do campo econômico. Meu objetivo é que você tenha autossuficiência, autonomia, ganhe autonomia e não seja mais manipulado por absolutamente nada. Seja muito bem-vindo. Se você caiu de paraquedas aqui, venha conosco desde o início. Vários episódios aqui estará aberto para vocês e o nosso caminho será longo. Então venha já, aproveite essa jornada, não perca essa oportunidade. É claro que eu já deixo aqui a minha solicitação para que você curta, compartilhe e comente aqui embaixo para que o algoritmo reconheça que o material tem valor e que a gente possa atingir um número maior de pessoas. Ajude-me nisso. É a única coisa que eu peço a vocês, que você me ajude a entregar esse material para mais pessoas. Pois bem, o videozinho de hoje nós vamos falar um pouco sobre procrastinação. Procrastinar e empurrar para frente. O brasileiro é muito disso. Né? Existem, inclusive, algumas teorias que falam, né, que se você quer que alguma coisa seja feita, entregue para aquele funcionário que está com o horário apertado. Se você entregar para aquele que está com o horário folgado, a coisa não vai ser resolvida, porque ele vai tender a utilizar o caráter elástico daquela demanda de forma que ele vai procrastinar aquilo até o último momento e no final vai dizer que, olha, as coisas aconteceram e eu não consegui completar. Aliás, quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Né? Que você diz, nossa, eu pensei que dava tempo, mas as coisas foram acontecendo. Sempre a gente tem mil e uma desculpas. Né? Nós somos uma eterna vítima das vicissitudes, né, desse destino que parece conspirar contra os nossos anseios, quando, na verdade, o que acontece é que a gente tende a colocar isso tudo de uma forma, vamos dizer assim, como é trabalhoso, como você tem, inclusive, nós vamos tocar em alguns pontos hoje sobre isso, sobre o porquê realmente você procrastina, mas como que tudo tende a dar trabalho e a preguiça é um dos pecados capitais que nos assola, a gente tende a empurrar esse material para frente, essa nossa demanda para frente. É interessante. Houve momentos na minha vida onde eu percebo hoje que eu era um procrastinador e a vida só começou a andar para frente quando eu, com qualquer demanda que seja, por mais elástica que seja, a minha tendência hoje é sempre dizer, não, vamos resolver o quanto antes. Quais são as vantagens de resolver o quanto antes? Primeiro, se a coisa não der certo, eu tenho tempo para corrigir. Esse é um ponto essencial. Se nessa demanda eu fizer alguma coisa errada, faltar por exemplo, se é uma entrega de documentos, um documento está errado, eu vou ter que solicitar na fonte e isso acaba... se eu consigo fazer, se eu faço isso logo, já vem lá o veredito de que faltou tal documentação, eu tenho condição de ir atrás, eu tenho muito mais tempo e tenho muito mais tranquilidade. O brasileiro tende a fazer isso em cima da hora. Né? As pessoas estudam para o vestibular em cima da hora, estudam para a prova em cima da hora, fazem tudo em cima da hora e torna tudo mal feito. Não é à toa que a nossa eficiência é péssima. O brasileiro, a produtividade do brasileiro está estagnada há 25 anos, pelo menos. Simplesmente estagnada. Você precisa, para fazer o serviço de um americano, precisam 4 brasileiros. Para fazer o serviço de um chileno, precisam de 3 brasileiros. Para fazer o serviço de um paraguaio, precisa 1,7 brasileiros. Para você ver como nós somos improdutivos. E eu só mudei a minha vida quando eu realmente abri meus olhos para isso e disse, não. Vou aproveitar a elasticidade que eu tenho desse tempo aí e vou fazer logo. Vamos resolver o quanto antes isso tudo. Vai me permitir, inclusive, atingir um grau de excelência no resultado final que se eu deixasse para a última hora, eu não conseguiria. Percebe? Então, assim,
Quando você tem essa demanda, por mais que você tenha um prazo para tal, coloque naquela sua agenda, matéria já de videozinho passado, coloque já o início, pelo menos o início da resolução disso, para que você já comece a ter uma noção do panorama, do problema inteiro, para que você possa pensar em estratégias já, desde já, para começar. Mas não é começar e deixar a coisa acabar. Para isso você tem a tua agenda, para que você já pense no dia seguinte, no próximo passo, para dar seguimento e resolução disso, e você não procrastine. Não procrastine. Muitos procrastinam, tá? Por medo de ineficiência. Imagina você descobrir que você vai fracassar. Alguns, no seu narcisismo, seu egocentrismo, não suportam perceber que não são perfeitos. E aí, procrastinam. É claro, porque no final, ao não conseguir, é só colocar a culpa em alguma coisa. Foi o tempo que, as coisas que aconteceram, fulano que não me ajudou, o material que veio ruim, tudo isso a gente no final joga, né? Como já dizia Jean-Paul Sartre, entre parênteses, não gosto desse indivíduo, mas a frase dele, o inferno são os outros, realmente vem muito a calhar nesse processo, né? Todo mundo é culpado, eu consigo jogar nele, né? Se eu tenho algum medo, já que a minha autoestima é muito baixa, eu tenho um medo muito grande de não ser capaz, eu simplesmente procrastino e no final é só jogar a culpa em alguma coisa e pronto, a minha ineficiência já tem um culpado e esse culpado não sou eu, né? Então, alguns fazem porque não acreditam em si. Outros são preguiçosos, outros realmente colocam esse pecado capital como aquilo que coordena as suas vidas. Ao final, como já disse, é mais fácil, vai inventar alguma desculpa, vai jogar isso no colo de alguém e pronto, essa pessoa ela agora é uma vítima disso tudo. A preguiça dominou. Então, preguiça, a baixa autoestima, o medo de falhar por essa baixa autoestima, o não conhecimento do seu próprio valor, né? Existe aquele que, na verdade, é mal acostumado no sentido de que alguém acaba fazendo por mim, né? Então, se tem alguém que acaba fazendo por ele, seja o coleguinha do grupo da escola que acaba fazendo, e o Carlinhos acaba sempre assumindo tudo e fazendo, deixa nas costas dele, ele que é otário, eu que sou espertão. E o indivíduo não percebe que ele está perdendo uma série de oportunidades. Há 2 aulas atrás eu falei para vocês sobre a questão do networking, da formação da rede de trabalho, e que você passa a ser reconhecido como um indivíduo que é incompetente, fraco, e não como aquele que é o cara capaz, aquele que a gente sabe que é um cara bom e que quando eu precisar eu vou lembrar dele e as oportunidades vão pipocar. Não, ele é o cara incompetente. O espertão, o brasileiro, aquele lei de Gerson clássica, né, que tenta ali obter a sua vantagem, acha que está se dando muito bem e, na verdade, está queimando o seu filme. Às vezes, essas confianças, a gente guarda bem isso, né? A gente conhece muito bem essa noção de que confiança é algo muito difícil de se conquistar, mas muito fácil de se perder. E rapidamente o indivíduo perde a confiança das pessoas e as oportunidades vão para o brejo. E depois todo mundo vai dizer, mas o fulano tem sorte. Não é sorte, ele fez acontecer. E você, na preguiça, ficou parado no tempo e no espaço e perdeu oportunidades. E passou o resto, a sua vida, se laboreando e trazendo a noção de que você é uma vítima deste processo todo. Cara, infelizmente essas pessoas são fadadas ao insucesso. Enquanto os outros, aquele que vê toda a demanda como uma enorme oportunidade, e lembre-se, se necessário for inclusive trabalhar de graça para aprender aquilo, como fazer aquela coisa, aquele know-how, aprender o know-how. Se eu tiver que... mas a minha hora de trabalho vale muito mais.
Quantas vezes eu trabalhei por hora trabalho muito abaixo do que eu ganhava em outros empregos, ou seja, eu sabia que eu valia mais, mas era uma oportunidade, era um novo networking que estava sendo feito. Há escolas que eu dei aula que ganhava menos e que eu dizia, cara, eu estou formando networking aqui, eu estou trazendo o meu nome, eu estou fazendo o meu nome, isso tudo é uma enorme vantagem. E essas pessoas, o indivíduo do soma zero, ele é um eterno patinador, ele não consegue ter, ele vive em lamúria e não consegue o seu sucesso. Então, abra sua mente, não perca oportunidades, não procrastine e mostre a sua excelência. Sou o Dr. André Marroia, eu sou médico, eu sou psicanalista, curta, compartilhe, siga-me nas redes, me ajude a divulgar esse material. Comente aqui embaixo o que você faz, qual é a grande arma que você utiliza para vencer essa preguiça, que vamos falar a verdade, assola a todos em alguns momentos, mas que aquele que consegue se levantar, arregaçar a manga e fazer, é aquele que vai bombar ali na frente. Um grande abraço a todos, não perca a próxima aula.